Saudações, apaixonados torcedores do Fluminense. Hoje, temos uma bomba quente que promete agitar os ânimos nas arquibancadas. A notícia que reverberou nos corredores do Maracanã é a chegada de Cebolinha, o craque que fez história no Flamengo, agora vestindo a camisa tricolor. A transferência é mais do que uma simples mudança de clube, é um aviso aos rivais que o Fluminense está pronto para brigar por tudo em campo. Então, antes de entrarmos nos detalhes, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos, de coração tricolor, nessa jornada emocionante. A contratação de Cebolinha é a cereja do bolo em um momento crucial para o Fluminense. Vamos entender a profundidade dessa bomba no clássico carioca e como isso pode mudar a dinâmica do nosso amado clube. O Fluminense, que já vem numa crescente no campeonato, agora ganha um jogador de qualidade indiscutível. O atacante, que é conhecido por sua velocidade e habilidade nas finalizações, chega para fortalecer um ataque que já tem mostrado potencial, mas que carecia de um jogador decisivo. O torcedor tricolor agora tem motivos de sobra para acreditar na conquista de novos títulos. Cebolinha, depois de algumas temporadas de sucesso no Flamengo, se viu em um cenário de mudanças. Com a necessidade de dar um novo ar ao seu futebol e encontrar um espaço onde pudesse ser protagonista novamente, o Fluminense surge como a opção perfeita. Essa mudança não é apenas estratégica, é simbólica. A história do futebol carioca é marcada por rivalidades intensas, e ver um jogador que já foi ídolo do rival, agora defendendo nossas cores, é um sinal claro de que a rivalidade alcançou um novo patamar. A saída de Cebolinha do Flamengo, que vive um momento conturbado, aumenta ainda mais a tensão. O que isso significa para o clássico? A expectativa é que essa transferência traga uma nova narrativa para os próximos confrontos entre Fluminense e Flamengo. Os torcedores estão ansiosos para ver Cebolinha em ação, batendo de frente com os seus ex-companheiros e buscando a vitória pelo tricolor. Além disso, é crucial destacar que a chegada de Cebolinha pode reconfigurar o ataque do Fluminense. A forma como ele se encaixará no esquema tático do nosso treinador será fundamental para o sucesso da equipe. Já imaginou um ataque com ele e outros craques como Germancano? A torcida já está empolvorosa, imaginando as jogadas que podem surgir dessa combinação. Se Cebolinha conseguir trazer o mesmo desempenho que teve em outros clubes, ele poderá ser o diferencial que o Fluminense precisa para se destacar nos campeonatos. Agora, é hora de olharmos para as repercussões que essa transferência traz. O clima nas Laranjeiras é de otimismo, mas também de expectativa. A pressão sobre Cebolinha será grande, e os torcedores esperam que ele não só atue como um jogador, mas como um verdadeiro líder dentro de campo. A responsabilidade é pesada, e a torcida tricolor sempre cobra resultados. Como será que Cebolinha lidará com essa pressão? Ele não só terá que provar o seu valor, mas também conquistar a confiança de uma torcida apaixonada que não aceita nada menos do que a vitória. E assim, com a chegada de Cebolinha, o Fluminense se coloca em uma posição de destaque nas discussões sobre os favoritos para os próximos campeonatos. A rivalidade com o Flamengo ganha um novo capítulo, e o torcedor tricolor já pode sentir a adrenalina no ar. O que esperar desse confronto? Quais serão os desdobramentos dessa transferência nas próximas partidas? Comentem abaixo suas expectativas. É hora de entrar de cabeça nessa nova fase do nosso amado Fluminense. Agora, visualiza a cena, o Maracanã lotado, as cores verde, branco e grená vibrando em uníssono, e Cebolinha em campo, pronto para fazer história. Sua chegada promete não apenas agitar o clássico carioca, mas também transformar completamente o ataque do Fluminense. O impacto que essa contratação terá na forma como jogamos não pode ser subestimado. Neste capítulo, vamos explorar como Cebolinha pode ser a peça que faltava para o nosso esquema tático, elevando o nível da equipe e trazendo novas esperanças à torcida. Primeiramente, a velocidade de Cebolinha é um dos traços mais marcantes do seu jogo. Ele tem a habilidade de romper defesas com sua rapidez e dribles ágeis. Essa característica é vital em um campeonato onde as defesas estão cada vez mais organizadas. Com Cebolinha, o Fluminense poderá aproveitar os contra-ataques de maneira mais eficaz, explorando os espaços deixados pelos adversários. Imagine um cenário em que, após recuperar a posse de bola, o time consiga acionar Cebolinha rapidamente.
A expectativa é que ele faça os zagueiros adversários correrem atrás, criando oportunidades de gol ou, quem sabe, finalizando com força e precisão. Além da velocidade, Cebolinha possui um potente chute de média distância que pode surpreender os goleiros adversários. Essa habilidade é um trunfo que o Fluminense pode usar a seu favor. A capacidade de finalizar de longe adiciona uma nova dimensão ao nosso ataque, forçando os adversários a se posicionarem de forma diferente em relação à nossa área de ataque. Com isso, as jogadas de infiltração se tornam mais eficazes, pois os defensores estarão mais preocupados com a possibilidade de um chute do jogador tricolor. A versatilidade de Cebolinha pode alterar a dinâmica do jogo e levar o Fluminense a novos patamares. Agora, como será o encaixe dele no time? Isso é uma questão que todos os torcedores estão fazendo. A presença de um jogador como Cebolinha deve permitir que outros talentos no ataque se destaquem ainda mais. Por exemplo, com ele puxando marcação e abrindo espaço, jogadores como Germancano podem ter mais liberdade para se movimentar e finalizar. O entrosamento entre esses jogadores será fundamental, e os treinos das próximas semanas serão cruciais para que a sinergia aconteça. O que os torcedores esperam é ver um jogo fluido, emocionante e com muitas chances de gol, algo que certamente irá alimentar a paixão tricolor nas arquibancadas. Outro aspecto a se considerar é a experiência de Cebolinha em grandes competições. Ele já teve passagens por clubes que disputam tanto o Campeonato Brasileiro quanto competições internacionais, e isso traz uma bagagem valiosa. Essa experiência pode se tornar um diferencial nas horas decisivas, quando a pressão aumenta. Cebolinha possui a capacidade de entender o que é necessário para vencer em momentos críticos, e isso pode ser contagiante para o restante do elenco. O que precisamos observar é como ele irá se integrar à filosofia de jogo do Fluminense e como o treinador irá utilizar essa peça-chave para potencializar o nosso futebol. Por último, mas não menos importante, a chegada de Cebolinha tem um papel emocional. A torcida tricolor já está ansiosa para vê-lo em campo, e essa expectativa pode ser um fator motivacional não apenas para Cebolinha, mas para todo o elenco. Quando um jogador é recebido com tanto carinho e esperança, isso pode elevar o moral do grupo, levando a um desempenho ainda melhor. Como será a recepção da torcida no primeiro jogo dele? A adrenalina vai estar à flor da pele. Em suma, Cebolinha é uma contratação que promete revolucionar o ataque do Fluminense. As suas características de jogo se encaixam perfeitamente nas necessidades do time, e isso traz um ar de otimismo para todos nós. Estamos prontos para ver como ele vai se comportar em campo e, principalmente, como isso vai impactar o nosso desempenho nas competições. E você, torcedor, o que acha que ele pode trazer para o Fluminense? Deixa seu comentário e vamos debater sobre essa nova fase emocionante. O que a transferência revela sobre o Fluminense e o Flamengo contempla a cena? A rivalidade já fervilhante entre Fluminense e Flamengo agora ganha um novo capítulo com a transferência de Cebolinha. Essa negociação não é apenas um movimento dentro do futebol carioca, mas um reflexo de mudanças mais amplas no ambiente esportivo do Brasil. Neste capítulo, vamos explorar as implicações dessa transferência, o que revela sobre as estratégias de Fluminense e Flamengo e como isso pode impactar o panorama do futebol nacional. Primeiramente, a transferência de Cebolinha para o Fluminense indica uma mudança na abordagem do clube tricolor. Ao investir em um jogador de renome, que já teve sua cota de sucesso no rival, o Fluminense demonstra que está disposto a brigar em igualdade de condições com os maiores clubes do Brasil. Essa atitude é um sinal claro de que a diretoria está comprometida em fortalecer o elenco e, consequentemente, as chances de conquistar títulos. Trata-se de uma mensagem que ressoa fortemente entre os torcedores: estamos aqui para vencer. A pergunta que fica é: a torcida tricolor está preparada para essa nova fase em busca de grandes glórias? Em contrapartida, a saída de Cebolinha do Flamengo levanta questões sobre a situação do clube rubro-negro. O Flamengo, que historicamente se posicionou como um gigante do futebol brasileiro, agora vê um de seus principais jogadores se transferir para um rival. O que isso significa para a dinâmica deles? Será que a pressão por resultados e a cobrança interna estão levando a uma reavaliação no elenco? Essa mudança pode ser um sinal de que o Flamengo, mesmo em sua força, enfrenta desafios internos que podem impactar sua performance.
A busca incessante por títulos pode ter criado um ambiente insustentável, resultando na saída de um jogador tão importante. Como a torcida do Flamengo reagirá a essa mudança? O clima está propenso a se tornar quente. A transferência de Cebolinha também revela um novo comportamento no mercado da bola brasileiro. O Fluminense, ao trazer um jogador de renome, não está apenas apostando na valorização do seu elenco, mas também na construção de um status competitivo mais elevado. Isso pode incentivar outros clubes a seguirem o mesmo caminho, resultando em um mercado mais ativo e emocionante. Nesse sentido, Cebolinha não é apenas uma aquisição, ele representa uma mudança de paradigma que pode influenciar o comportamento de outros clubes no Brasil. A movimentação de jogadores entre rivais, como essa, pode se tornar mais comum, trazendo um novo dinamismo ao futebol carioca. Além disso, essa transferência pode abrir portas para futuras negociações entre os clubes. O relacionamento entre Fluminense e Flamengo sempre foi marcado por rivalidade, mas, como vimos, o futebol é dinâmico, e as parcerias podem surgir onde menos se espera. Outras transferências entre as equipes podem se tornar possíveis, dependendo de como cada clube se posicionar no mercado. Será que veremos novos talentos cruzando a linha do rival? O futuro é incerto, mas não há como negar que essa transferência trouxe novas possibilidades à mesa. Por fim, a chegada de Cebolinha ao Fluminense é mais do que um simples movimento de mercado, é um símbolo do que está por vir no futebol brasileiro. Ele não só representa as ambições do Fluminense como um clube que busca excelência, mas também a pressão que pesa sobre os grandes clubes. A rivalidade se acirra, as expectativas aumentam e, sem dúvida, todos os olhos estarão voltados para os próximos capítulos dessa história. O que você acha que essa transferência significa para o futuro do Fluminense e do Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos discutir. Rivalidade e transferências entre Fluminense e Flamengo. Vamos falar sobre a rivalidade entre Fluminense e Flamengo, que é uma das mais intensas do futebol brasileiro. A chegada de Cebolinha ao tricolor não é apenas mais uma transferência, é um capítulo importante nessa história que se arrasta por mais de um século. Neste capítulo, vamos explorar como essas movimentações moldam a relação entre os clubes e o que podemos esperar para o futuro. A rivalidade é marcada por momentos icônicos, como finais emocionantes e disputas acirradas. Quando um jogador troca de lado, isso provoca reações intensas nas torcidas. A história está cheia de transferências polêmicas que mudaram o rumo das disputas. Jogadores que se tornaram ídolos em um clube após passagens pelo outro geram emoções que reverberam nas arquibancadas e nas redes sociais. Cada movimento é um verdadeiro choque cultural. Com a chegada de Cebolinha, essa dinâmica se transforma. Ele não é apenas um reforço, é um símbolo de uma nova era para o Fluminense, que busca se afirmar como um competidor à altura do Flamengo. A torcida tricolor está ansiosa para abraçar essa nova figura, mas a grande questão é: Cebolinha conseguirá conquistar o coração dos torcedores que antes o viam como rival? A pressão será enorme, e cada jogada dele será analisada com atenção, principalmente em confrontos diretos. Historicamente, as transferências entre os dois clubes intensificam a rivalidade. Quando um jogador de destaque muda de lado, gera um sentimento de traição em uma das torcidas, enquanto a outra celebra a chegada de um novo ídolo. Essa polarização torna os jogos ainda mais emocionantes, e a presença de Cebolinha aumenta essa expectativa. Em cada confronto, ele terá um papel central. Os torcedores vão querer vê-lo em ação, e cada gol ou assistência será celebrado como uma vitória pessoal contra sua antiga equipe. Além disso, a concorrência nas contratações é uma constante que molda a história do futebol carioca. O Flamengo, conhecido por suas grandes contratações, agora vê o Fluminense se movimentando de maneira assertiva, buscando jogadores de destaque para fortalecer seu elenco. Essa rivalidade nas contratações pode criar uma disputa ainda mais acirrada dentro de campo, onde cada jogador se sente motivado a dar o melhor de si, não apenas para vencer, mas também para provar seu valor. O que isso pode significar para a qualidade das partidas que veremos no futuro? A transferência de Cebolinha simboliza uma nova fase para ambos os clubes. A rivalidade se intensifica, as paixões se acendem e as expectativas aumentam. Torcedores de ambos os lados estão ansiosos para ver como essa história se desenrolará nas próximas temporadas. E você,
O que pensa sobre essa rivalidade histórica e a chegada de Cebolinha ao Fluminense? Como isso pode impactar o cenário do futebol carioca? Compartilhe suas ideias e vamos debater. O futuro de Cebolinha no Flu e as expectativas da torcida. Chegamos ao clímax dessa narrativa emocionante. O futuro de Cebolinha no Fluminense e as expectativas que pairam sobre ele e sobre o clube. Com a transferência concretizada, os olhos estão voltados para o que vem pela frente. Torcedores, analistas e críticos de futebol estão todos em estado de alerta, esperando para ver como essa nova joia se comportará dentro de campo e como isso afetará a trajetória do Fluminense nas competições. A expectativa é que Cebolinha não seja apenas um reforço, ele deve se tornar um líder em campo, um jogador que inspire seus companheiros e que leve o time a novos patamares. A torcida tricolor anseia por momentos mágicos, aqueles que ficam na memória e que são relembrados por gerações. Cebolinha tem o potencial para entregar isso. Os torcedores falam em gols decisivos, dribles desconcertantes e jogadas que fazem o Maracanã vibrar em uníssono. Existe uma conexão emocional que vai além do futebol, é uma busca por glórias que ressoam no coração da nação tricolor. No entanto, a pressão sobre ele será enorme. A cobrança da torcida é intensa, e todos esperam que ele se adapte rapidamente ao novo ambiente. O futebol é imprevisível, e as expectativas podem tanto impulsioná-lo a grandes feitos quanto se tornarem um fardo. A equipe técnica e os jogadores precisarão trabalhar juntos para garantir que Cebolinha se sinta à vontade e possa brilhar. O que podemos esperar de sua adaptação? Ele encontrará o espaço necessário para mostrar todo o seu talento? Além disso, a forma como Cebolinha se relacionará com a torcida será crucial. O vínculo entre jogador e torcedor é um dos pilares do sucesso de qualquer clube de futebol. A maneira como ele se comunica, a forma como celebra os gols e sua postura em campo influenciarão diretamente a recepção que terá. O torcedor tricolor é apaixonado e, se ele conseguir conquistar esse amor, estará em casa. O desafio é grande, mas a recompensa também será. Agora, vamos refletir sobre o impacto que essa transferência pode ter no clube. A chegada de Cebolinha não é apenas uma adição ao elenco, é uma declaração de intenções. O Fluminense busca se fortalecer e se posicionar como um verdadeiro concorrente nas competições. O sucesso de Cebolinha poderá inspirar outros jogadores a darem o seu melhor, criando um ambiente de competitividade saudável e motivação. A torcida, por sua vez, sentirá essa energia e se unirá ainda mais em torno do time. Por fim, a chegada de Cebolinha ao Fluminense é um marco que pode mudar a história do clube. As expectativas são altas, mas a esperança é ainda maior. O futuro do Fluminense promete ser emocionante, e cada jogo será uma oportunidade para mostrar a força do time e a importância de Cebolinha nessa jornada. O Maracanã estará lotado, as cores vibrando, e a torcida tricolor pronta para apoiar seu novo ídolo. O que você espera do futuro de Cebolinha no Flu? Quais são suas expectativas para os próximos jogos? Deixe suas opiniões nos comentários e venha fazer parte dessa discussão apaixonante. Com isso, nos despedimos do tema de hoje, mas não sem antes ressaltar que o futebol é feito de emoções, e a jornada apenas começou. Inscreva-se, deixe seu like e fique por dentro de tudo o que acontece no Fluminense. Até a próxima!